Atenção, revisão da vida toda. Novo pedido realizado dentro do processo e o STF vai ter que analisar os números do CNJ. Não tem para onde correr, pessoal. Vamos juntos que eu vou mostrar os pedidos, como que vai ficar, outras decisões e essa live está recheada de informações. Então, se você valoriza o seu tempo, gosta de informação verificada, quer assistir esse japonês aqui, cabeçudo, falando sobre os direitos, informações verificadas, já se inscreva no canal, que eu sou advogado há mais de 13 anos, pós-graduações e a gente vai para cima aí. Eu não tem erro. Um minutinho de paz no seu dia agora. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Comente amém para esta palavra de hoje, Salmo 71, esse trecho. Vamos lá, pessoal. Olha essa petição que já foi juntada aqui. Tivemos uma petição no dia 20 de junho de 2025 e outra petição no dia 21. Eu vou trazer essa do dia 21 e vocês já vão entender o porquê. Pessoal, eu espero que não dê para ouvir essa martelada aqui que o pessoal está fazendo, né? Estão fazendo reforma ali do lado. Então, assim, vamos do jeito que dá, meu amigo. Eu não vou parar, não tem obstáculo que me faça parar de lutar pelos aposentados. Então, espero que o áudio esteja bom aí para vocês, porque o pessoal tá martelando aqui a nossa cabeça. Mas vamos para cima, não tem erro não. Petição endereçada ao ministro Alexandre de Moraes. E olha só quem tá aqui, pessoal. É a ABRAPA, Associação Brasileira de Apoio aos Aposentados, Pensionistas e Planejamento para Aposentadoria. A ABRAPA, cujo presidente é o Medeiros. E o Medeiros, junto com a doutora Cristiane, estão indo para cima do STF para mostrar os números verdadeiros. E olha só, preliminarmente, ratificação do pedido, né? Então confirmação do pedido e desentranhamento. Esclarece-se que a presente manifestação constitui uma ratificação integral e explícita da petição originalmente protocolada por esta associação em 7 de junho, no qual requer sua admissão como amicus curiae. Então, a ABRAPA pedindo para entrar como amiga da corte. Registra-se por oportuno que a petição subsequente, a que veio depois, protocolada no dia 20, foi apresentada de forma equivocada e ainda estava incompleta para ser protocolada. Então requer, respeitosamente, que seja considerado exclusivamente a manifestação protocolada nesta oportunidade, devidamente revisada e completa em seus fundamentos fáticos e de mérito, devendo-se invalidar integralmente a petição anterior. Lá do outro, em virtude da importância nevrálgica e humanitária desta representação, tal esclarecimento visa garantir a correta instrução processual e elucidar pontos cruciais ao bom decurso do presente julgamento, assegurando assim o devido processo legal, a plena tutela jurisdicional e a fiel contribuição técnica da entidade na formação da convicção desta Corte. Então vamos lá. Por que a ABRAPA está pedindo para entrar como amicus curiae? Aqui ela mostra que o principal objetivo é mostrar o real impacto orçamentário do tema 1102. Vocês sabem que, juridicamente falando, não tem mais para onde ir. O STF já decretou a vitória dos aposentados em dezembro de 2022. Juridicamente falando, a lei favorece os aposentados, a jurisprudência favorece os aposentados. O STJ julgou de forma unânime e já negou embargos de declaração do INSS. Então, assim, juridicamente falando, não tem mais para onde ir. Agora, politicamente falando, né, esse contexto econômico, consequências fiscais, o governo está apertado, já gastou demais, está gastando demais, arrecada, recorde de arrecadação e o homem me consegue gastar mais do que arrecada. Meu Deus do céu, para onde que a gente vai parar, né? E aí quer falar que não tem dinheiro para pagar os aposentados que já contribuíram. Eu não estou entendendo mais nada, mas a gente vai para cima. O problema é que a AGU, né, usou fatos distorcidos, para não dizer mentirosos, né, vamos falar assim, distorcidos
inflacionados, né? Porque uma hora falou em 48 bilhões lá em 2020, aí depois falou em 360 bilhões de impacto, aí 480 bilhões. O governo Lula colocou na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que define o orçamento, esse número de 480 bilhões. Então, olha só como é importante a gente combater essas informações inverídicas. E mais recentemente no processo, a AGU falou em impacto de 70 bilhões de reais por ano. Mas olha só, pessoal, a AGU falou que se todos os benefícios ativos existentes fossem revisados. Você acha que é todo mundo que vai ter direito à revisão da vida toda, pessoal? Então a própria AGU ou ela está dando um tiro no pé, ela está reconhecendo até o fim da decadência, ou ela está faltando com a verdade. É um dos dois. Porque ela usar um número desse, de 70 bilhões, falando que todo mundo vai ter o benefício revisado, mesmo quem não entrou com a ação, então a própria AGU está admitindo que então não precisaria ter entrado com a ação. Né? Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o STF está definindo aqui só essa questão de modulação de efeitos para quem tenha entrado com processo ou quem tiver processo em andamento, e as questões de decadência precisam ser enfrentadas. Então, esses números da AGU pode esquecer, são falaciosos. Mas então, da onde tirar? Teve o estudo elaborado, né, pelo IEPREV com 3 economistas da FGV e do INSPER, 3 economistas renomados, e mais recentemente, o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, cujo presidente é o Barroso, revelou os números de valor da causa, né, que já envolvem o pagamento dos atrasados, totalizando aí 10,2 bilhões de reais. Só para você entender essa discussão sobre os números, né? Então, dada a complexidade econômica e relevância social da matéria, torna-se imprescindível garantir a exatidão das informações orçamentárias submetidas pelo CNJ para exame desta corte. Né? Então, Conselho Nacional de Justiça, aí não vai ter como falar que os números estão inflacionados, ou para cima ou para baixo, são os números do valor da causa dos processos. Né? Então, aqui pede novamente para que a Abrapa seja admitida como amicus curiae, e a gente tem uma discussão forte se caberia entrar um amigo da corte agora, tá? Já vou trazer mais informações sobre isso. E o Brasil assumiu compromisso perante a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, né, a gente precisa aí que o direito do aposentado seja respeitado. Urgência. Aqui realmente é um caso urgente de que o pedido precisa ser analisado o quanto antes, né? Por quê? Até o presente momento, não houve apreciação da referida manifestação, apesar da relevância conhecida da questão em análise. Então, precisa ser admitido como amigo da corte e, inclusive, trazendo aqui novamente, né, o impacto fiscal de 480 bilhões, agora o número do CNJ, que é presidido pelo presidente do STF. É sempre assim, o presidente do STF é presidente do CNJ, então, nas terças-feiras, ele não participa de sessão das turmas, né? Então, tem a primeira turma da STF, segunda turma da STF, na terça-feira tem julgamento e o presidente do STF participa de sessões do CNJ nas terças-feiras. Então, o despacho proferido pelo próprio CNJ reconheceu 10,2 bilhões de reais. Vejamos aqui os números, né? Tem até a divisão por tribunal, tá? O TRF da primeira região, o TRF da segunda região. E aqui, se a gente ficar acreditando em números de AGU, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a própria AGU apresentou 3, 4 valores diferentes ao longo do processo. Então veja que a AGU não tem uma história assim, né? Ela não está contando uma só história, ela está chutando números, cada hora ela fala uma coisa. Mas o CNJ, agora, já considerando só processos protocolados, chegou nesse número oficial. Então, quais são os pedidos? Retirar aquela última petição do dia 20, que foi juntada de forma equivocada e seres humanos erram, tá tudo bem. Segundo pedido, apreciação urgente e deferimento do pedido da Abrapa para entrar como amicus curiae.
Terceiro, como núcleo central e razão principal da presente intervenção, requer a ciência oficial, né, que os ministros fiquem cientes dos números de 10,2 bilhões de reais como estimativa real do impacto da revisão da vida toda, sendo que não são 10 bilhões por ano, tá? É 10 bilhões para pagar atrasado, pagar todo mundo e correr para o abraço, meu amigo. Então, beleza. Assina aqui, doutora Cristiane de Oliveira. Um grande abraço para a doutora Cristiane, um abraço para o Medeiros. Eles incansáveis também no direito dos aposentados, não tem ninguém melhor que ninguém, tá todo mundo aqui na luta. Agora a gente precisa analisar uma coisa, pessoal. Esse pedido aqui, primeiro pedido da Abrapa, foi realizado no dia 7 de junho, tá? Depois de ter sido iniciado o julgamento virtual. Por que que isso é importante? Bom, nós já tivemos o último pedido da Defensoria Pública da União, a DPU, né, que defende os pobres, hipossuficientes, vulneráveis, pessoas com deficiência e idosos, né? Então, a Defensoria Pública da União faz um belíssimo trabalho. E olha só, pessoal, aqui, ó, nós tivemos a DPU, a Defensoria Pública da União, já pediu por 3 vezes, aqui, ó, já pediu por 3 vezes para entrar no processo. E qual que foi a última decisão do ministro relator Alexandre de Moraes? Ele fala, olha, trata-se de um pedido de reconsideração da Defensoria Pública da União em face da primeira decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio, lá em 2 de setembro de 2021. E olha que o Marco Aurélio sempre foi a favor dos aposentados, hein, pessoal? Mas mesmo assim ele indeferiu a intervenção da Defensoria Pública da União como amicus curiae. Depois ela fez um segundo pedido e esse sendo o terceiro pedido. E o Alexandre de Moraes continua. Na seara constitucional brasileira, o relator vai poder admitir. Então, é o relator que admite ou não a entrada de alguém como amigo da corte, não é isso? E, olha só, ele fala que cabe ao relator por despacho irrecorrível. Então, uma vez que o relator decidir, você não pode recorrer. Não, ó, não cabe pedido de reconsideração, não cabe embargos de declaração para essa decisão de admitir ou não admitir amigo da corte. E continua Alexandre de Moraes. Da minha parte, tenho por convicção ser irrecorrível o ato do relator, que, sopesando de um lado os ganhos reduzidos que o ingresso dos postulantes traria à causa, e do outro lado os riscos à funcionalidade e celeridade processuais. Aí, pessoal, eu tenho uma crítica aqui ao Alexandre de Moraes, com todo o respeito, né? Uma crítica a essa decisão. Pessoal, falar que a Defensoria Pública da União traria ganhos reduzidos ao entrar na causa, né? Que ela não poderia contribuir muito com a causa, eu acho que aí, eu acho que o Alexandre de Moraes nem precisaria ter falado isso. Essas outras jurisprudências, né, essas decisões do STF, falando, olha, decisão do relator em admitir ou não admitir o amicus curiae é irrecorrível? Tudo bem, pessoal, isso já foi decidido pelo STF mesmo. Então, o relator, ele decide se alguém vai entrar como amigo da corte e essa decisão é irrecorrível. Se autorizou, autorizou, se não autorizou, não autorizou. Até aí, até aí, tudo bem. Até aí, é o que o STF já tinha decidido mesmo, beleza. Agora, ele não precisava, ele poderia até negar o pedido da Defensoria Pública da União, mas ele não precisaria ter falado ganhos reduzidos que o ingresso dos postulantes traria à causa. Poxa, eu acho que a Defensoria Pública da União poderia sim enriquecer o debate, até porque ela cuida de processos de quem não consegue arcar com um advogado, né? Então, sempre o pessoal fala: "Ai, professor Nakamura e tal, 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 trabalha para mim, mas eu não quero te pagar. Eu acho que o advogado tem que trabalhar de graça e não sei o quê." Eu respeitosamente falo: "Olha, eu entendo, né? Mas somos um advogado, somos um escritório particular, né? Então, para as pessoas que ou não têm condição ou acreditam que o advogado tem que trabalhar de graça, eu recomendo a Defensoria Pública da União, que faz um belíssimo trabalho. Qual que é o problema? A Defensoria Pública da União precisa de mais orçamento e eu defendo isso. Eu defendo um aumento do orçamento da Defensoria Pública da União,
porque ela faz um belíssimo trabalho. E quando você, aposentado, vai levar uma causa para a Defensoria Pública da União, ela está cuidando de pensão alimentícia da mamãe que não consegue receber, daquele papai que não quer pagar a pensão. Ela está cuidando de processos criminais de quem não tem dinheiro para contratar um advogado. Você entendeu o que eu quero dizer? Ela está cuidando de vários outros processos. Então, é difícil, né? Embora a Defensoria Pública da União esteja fazendo um belíssimo trabalho, ela precisa de mais orçamento. E eu, no Congresso Nacional, vou defender o aumento do orçamento para a Defensoria Pública da União, para que ela possa representar ainda mais pessoas no Poder Judiciário. Contem comigo para isso. E aí o Alexandre de Moraes também fala que admitir agora traria risco à celeridade processual. Mas eu, aí eu realmente eu tenho quase vontade, assim, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, porque falar em celeridade processual, falar em rapidez processual agora, em 2025, meus amigos, o processo da revisão da vida toda subiu para o STF em 2020. Tivemos uma decisão no plenário virtual em março de 2022. O ministro Nunes Marques pediu destaque 11h40 da noite, faltando uns 20 minutos aí para o final do prazo, para a vitória dos aposentados. Dezembro de 2022 tivemos o plenário físico. Aí, até hoje, boa parte dos aposentados não receberam nem reajuste, muito menos atrasados. E aí agora, né, em 2025, quer falar em celeridade processual. Isso aí para mim realmente está difícil de engolir, pessoal. Então, aquele negou, né, o pedido da Defensoria Pública da União. E aqui temos um artigo muito interessante, né? Será que o amicus curiae pode entrar no STF aos 46 do segundo tempo? Esse artigo do Dr. Tarsis Jorge é muito interessante. Olha só, ele fala assim, ó, ele lembra de um jogo que quando ele era garoto, o Zico tinha feito um golaço. Só que o juiz apitou, já tinha apitado o final do jogo e invalidou o golaço, falando que o juiz já tinha apitado. E aí, né, ele fala, olha, isso me lembrou a questão do amicus curiae, do amigo da corte. Será que o amigo da corte pode entrar depois do julgamento? Via de regra, o prazo seria até o julgamento. Só que não tem algo realmente definido. O Barroso mesmo já abriu diversas exceções. Então, o STF entende, né, que o pedido de admissão deve ser formulado no prazo de que dispõem as autoridades da qual emanou o ato impugnado para prestar informações. Só que, né, mesmo assim, é possível cogitar amicus curiae fora desse prazo. O que ocorre é quando o pedido de intervenção, né, vem na véspera do julgamento ou após terem sido prolatados os votos. E isso é o que me preocupa, porque o pedido veio em 7 de junho, aqui, 7 de junho, e foi iniciado o julgamento virtual em 6 de junho, né? Então teria que ter sido um dia antes, pelo menos, ou 2 dias antes. E já tinha o voto do ministro Alexandre de Moraes aqui. Mesmo que ele volte atrás, mas já tinha o voto dele, tá? Só que mesmo assim, pessoal, ó, há divergências sobre até quando que o amigo da corte vai poder entrar no processo. Por que que é importante? Justamente para a gente ter a admissão da Abrapa, né, como amigo da corte aqui no STF e poder revelar esses números do CNJ para os ministros. A posição que predomina no STF é que a intervenção pode se dar a qualquer momento, desde que antes do julgamento liminar ou definitivo. Então, teria que ser antes do julgamento. Por outro lado, pessoal, nós temos também o pedido de vista que suspendeu o processo. Então, ele não vai reiniciar o processo, não vai reiniciar o julgamento, mas está suspenso. Então, ao meu ver, já que já está suspenso, qual que é o prejuízo em admitir a Defensoria Pública da União e a Abrapa como amigo da corte? Ao meu ver, não haveria prejuízo. Pelo contrário, haveria um enriquecimento do debate.
essas instituições poderiam auxiliar no julgamento. E esse artigo também do Conjur, de 27 de maio de 2025, traz uma informação muito boa. A atuação do amicus curiae se consolida em 25 anos, mas faltam regras claras, né? Então, eu não vou trazer o artigo inteiro, se você quiser, leia lá o Consultor Jurídico, um dos maiores portais jurídicos do país. Aqui, né, o Código de Processo Civil traz um artigo sobre amigo da corte. Não tem um padrão, né, sobre a atuação do amigo da corte. Isso, e olha só, aqui você também precisa prestar muita atenção. O STF tem uma dinâmica e nós do STJ temos outra. E quem que falou isso? Luiz Felipe Salomão. Ele é vice-presidente do STJ, pessoal. Ele falou isso agora em 2025. Então, assim, é complicado porque amigo da corte, né, como o IEPREV, o Dr. João Badari, Murilo White e todos da ABL, vocês viram a atuação super importante que eles tiveram, né, como amigo da corte. E na ADI 2110-2111, mesmo na véspera do julgamento, o Nunes Marques admitiu a Defensoria Pública da União. Ele permitiu que ela entrasse no julgamento. Então, por que não permite o Alexandre de Moraes a Defensoria Pública da União no tema 1102? Ele fundamentou falando que o Marco Aurélio já tinha decidido isso e é uma decisão irrecorrível. Só que o próprio STF já fez diversas exceções, pessoal. Né? Então, ações comics curiae, até o gráfico aqui. Assim, o próprio STF, como não tem uma lei realmente regulamentando, né? Então, assim, o próprio STF já admitiu. E olha só isso aqui que pode mudar tudo também. Tem uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sobre possível descriminalização, né, da questão ali do aborto. E não, eu não vou tratar disso, só quero que você entenda que o processo já conta com 56 amigos da corte. Entenderam? E pasmem, pessoal, a Rosa Weber tinha rejeitado 53 entidades. Mas depois o Flávio Dino assumiu a relatoria da ação e ele anulou essas decisões. Então, a Rosa Weber, ela tinha barrado a entrada de algumas organizações com a justificativa de que elas só pediram ingresso após o processo ter sido pautado, né? Então, segundo ela, a jurisprudência do STF disse que os pedidos precisam ser feitos antes da ação ser incluída em pauta. Só que as entidades apontaram que o Supremo já abriu várias exceções a essa regra e aceitou a adesão de amigos da corte depois do processo ter sido pautado. Então, o Flávio Dino anulou a decisão da Rosa Weber e permitiu vários amigos da corte entrarem no processo. E aí, trazendo para a revisão da vida toda, o ministro Alexandre de Moraes poderia facilmente, e isso não seria desrespeito nenhum, ele poderia facilmente anular essa decisão do Marco Aurélio na questão de não admitir Defensoria Pública da União, e ele poderia sim ter admitido a Defensoria Pública da União. Então isso nos traz muitas dúvidas, se ele vai admitir a ABRAPA, Associação Brasileira dos Aposentados, agora no STF, né? Aí que tá. Mesmo que não admita, pelo menos já foi protocolado aqui por 2 vezes os números do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e os ministros não vão poder alegar desconhecimento. Eles não vão poder falar, eu não sabia que eram só 10 bilhões de reais para pagar todo mundo. E lembrando, não são 10 bilhões por ano, são 10 bilhões para pagar os atrasados aí de todo mundo. Então, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. Eu retornarei com novas lives amanhã, tá bom? Sobre revisão da vida toda. Então já se inscreva aqui nesse canal para você receber os vídeos e as lives mais atualizadas, tá bom? Tem gente falando que, poxa, professor, só recebo, eu tô vendo aqui vídeo antigo e tudo. Não, então tem que se inscrever no canal. E é de graça, é de graça. Cria uma conta no YouTube, você vai se inscrever no canal do professor Nakamura, é de graça se inscrever aqui, é de graça criar conta no YouTube. E aí você vai receber os vídeos
atualizados. Você ativa o sininho das notificações e você já vai receber o vídeo em primeira mão. Quem é inscrito no canal recebe os vídeos primeiro, tá certo, pessoal? E é tudo de graça, é só você continuar acompanhando. Ou então entra todo dia no YouTube e digita ali Professor Nakamura, você também vai conseguir acessar os vídeos mais recentes aqui do canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.